Piás e gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão aqui com o Júlio, o mais perdido dos podcasts, e com o Cleiton. Fala, Cleiton, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui com o mestre dos magos. Mestre da psiquiatria. Mestre da psiquiatria, Dr. Vitor. Eu tô bem, o senhor tá bem? Tudo bem, queria agradecer o convite, Júlio, Fidelis. E vamos... A gente que tá feliz com a tua presença, mas antes disso, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, mandam pra galera, assistam, que hoje o papo vai estar muito massa. Entra no Instagram, massa, que velho, né? Massa é muito velho. Entra no Instagram, vejam nossas redes sociais e assistam mais vídeos nossos lá. E o de hoje vai estar sensacional. Vamos falar sobre a saúde da mente, né? A mente, que é uma loucura, né? Uma coisa louca de se falar, né? É incrível, né? A mente é incrível. Como surge, né? E como a mente surge e a coisa se transforma em consciência, né? Uhum. E, bom, antes de mais nada, como a gente sempre começa com uma pergunta, você nasceu onde? Eu sou aqui de Curitiba. Curitibano mesmo. Curitibano. Raiz, aquele que não conversa com ninguém ou não? Não, eu costumo conversar. Então não é o Raiz, né? O Raiz é aquele que não fala com ninguém. Esse é o Nutella. Olha, não sou... Nutella é o que conversa agora? Hoje em dia? Que Mas eu converso bastante com o senhor em ônibus. Eu adoro conversar assim, tipo... Em ônibus é mais difícil. Eu gosto daquele senhorzinho que senta do lado e começa a contar. Ah, não, porque na época do Getúlio... Aí começa a contar uma história lá. Eu adoro isso. E, bom, tua infância foi em Curitiba. Uma primeira lembrança, assim, que você tem da tua infância, assim, te marcou? Cara, que legal essa pergunta. Eu tive uma infância muito boa, muito boa. Sou de uma família de muitos irmãos. Tenho 4 irmãos, 2 meninas, 2 meninos. E eu lembro de ter muita liberdade, jogar muita bola, brincar muito com o irmão, muito com a piazada do prédio. Uma infância... Apesar de ser uma época em que prédios eram raros em Curitiba. Então, eu pulei muito muro. Era o famoso piá de prédio? Olha, naquela época era diferente, porque eram muito poucos prédios. E era um prédio na quadra, né? Hoje, o prédio onde eu nasci é rodeado de prédios. Mas na minha época a gente pulava os muros, brincava na rua. Eu tive essa infância muito boa. A infância gostosa interior, uma infância que as pessoas têm que ter, né? Hoje em dia tem menos, porque não que esteja mais... Eu não acredito que esteja mais violento. Eu acho que a notícia chega muito mais rápido e a gente descobriu que o mundo é violento e sempre foi, né? Perfeito. Porque antigamente sempre roubaram criança, sempre venderam órgãos, mas a gente não tinha essas notícias, né? Eram raras, assim. E vende bem, né? E hoje em dia, Essas notícias são ótimas. É muito rápido. Qualquer um no Instagram pode fazer, no Facebook pode fazer uma notícia. Então daí a gente tem mais medo de soltar as crianças e provavelmente por isso tá ficando cada vez mais crianças de piada e prédio, né? As tragédias vendem e no mundo real não é a coisa comum, assim, né? Não Apesar de eu estar com medo de ter deixado meu carro ali na frente. Não, mas ali não tem problema. Eles só dão uma volta, depois eles deixam ali de novo. Eles devolvem. Um crime ou outro e devolve o carro ali no local. Seguradora nem dá pra ativar a seguradora pra dizer, roubaram meu carro. Não dá tempo. Não dá tempo, tá bom. Não dá tempo. Já devolveram. Já fiquei mais tranquilo. Você falou de infância, eu lembro muito de jogar bola na rua com um golzinho de chinelo. Eu fui mais Nutella, porque eu sempre morei atrás do Clube Curitibano. E nós éramos sócios. Claro que na época o Clube Curitibano não é o que é hoje, né? Nossa, uma máquina, uma potência ali, né? Um império. Era pequeno ainda. Era pequeno, entrava por uma portinha de madeira. Era bem pequeno mesmo. Mas brinquei muito lá, cara. Brinquei bastante lá de bola. E você brincava coisa, no prédio também, claro. No prédio. Na rua também brincava. Nessa parte de brincar, de jogar futebol, eu, quando era criança, tinha lá uns
na faixa dos 7, 8 anos, eu fazia escolinha de futebol. Mas eu sempre fui ruim de futebol. É Eu verdade. era É o verdade. último, Você é ruim último mesmo. a ser escolhido da galera, assim, sabe? Foi, o futebol que a gente jogou foi assim também. Pô, Daí- foi um trauma pra vocês isso, hein? Cara, pior que foi. Daí teve uma vez que eu Não, tava pra ele. brincando em casa Eu- e eu cortei, assim, fiz um tie na testa. Eu vou fazendo umas anotações aqui, que daí no final eu dou o diagnóstico de Ah, vocês. É. Daí teve uma vez que eu caí e eu bati com a cabeça num prego. E eu tenho até hoje sem passar o dedo sente, assim. E daí o médico falou, ó, você não vai poder jogar. Não vai mais poder ir na escolinha de futebol por uns dias. Cara, o tempo que eu fiquei em casa, que eu não fui mais na escolinha de futebol, nunca mais. Depois disso, nunca mais fui jogar. Falei, eu que vou ficar correndo atrás de bola, suar aí que nem os bestas, vou nada. Nunca mais joguei. Joguei um Aquela tempo, última vez. aquela vez lá, mas não sou o cara do futebol, não. Mas você sabe que você fez bem, né? Vendo o futebol que você jogou aquela vez, você fez bem. E não ter ido mais. Eu acho que o futebol salvou a minha juventude, né? Eu joguei Aham. até os 22 anos. Eu queria ter sido jogador de futebol. É o sonho da maioria dos brasileiros, né? Eu só não consegui porque realmente eu não tenho um físico adequado para isso, né? Eu sou franzino. Eu sempre falei que, Eu cara, sou bom de bola, viu? não que eu jogo mal, mas eu acho que eu nasci no país errado. Se tivesse nascido nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e jogasse a bola que eu jogo, acho que teria dado certo. Eu sou bom, mas não sou tão bom assim. Você sabe que eu joguei futebol de salão Uhum. e joguei com algumas figuras que depois se tornaram jogadores de futebol, né? E famosos. Por exemplo, o Alex. O Alex jogava futebol de salão na ABB. Na BB, E- Tcheco, Tcheco, o Batatinha também jogou nessa época, né? Batatinha, o Ricardinho. Ricardinho. Mas, cara, esses caras eram muito diferenciados. Eram muito diferenciados. Então, por mais que eu me achasse bom, eles eram melhores. Eles eram. Eram muito bons. Mas Então, aonde chegaram também, né? nós jogávamos no infanto, os caras no adulto já. Então, mas futebol sempre esteve presente na minha vida. É um esporte gostoso de se jogar, né? Vocês torcem pra que time, afinal de contas? Eu sou Malucelli. Malucelli? Malucelli, eu Eu torço vou anotar Malucelli aqui. agora. Isso aí diz muito sobre você. É. Eu sou coxa branca, eu sou coxa branca, Vixe, piorou, sofredor mesmo. piorou. Malucelli. Cara, quem torce Malucelli, né? É legal de falar Malucelli. Eu torço pro o Matsubara. Pois existiu Lembra do esse time, Matsubara? existiu. Existiu. Pô, olha, se eu não me engano, eu joguei muito botão também. Aham. E eu jogava sozinho. Fazia campeonatos. Uhum. Ah. Já era louco desde pequeno jogar sozinho. Não, tinha tabela. Isso não é uma tinha esquizofrenia? tabela. Não chega a ser, não. Era imaginação só. Ah. É uma criança com muita imaginação. E a minha imaginação é uma força poderosa. Uhum. Mas eu tinha os botões do Matsubara. Matsubara. Nos anos 90 eles foram fortes, né? No futebol. Bom, fortes nunca foram, né? Mas... Ah, mas eu lembro deles chegarem em semifinais, no você lembra o nome de um Paranaense. jogador deles lá? É, Neto. Sabia que o Neto jogou no Matsubara? Ah, é verdade! Aí, ó. Ali, ó. Ah, não. Neto jogou no Não confiou Matsubara. em você, Bolado. Você aí não vai saber nada, não. Minha memória é muito boa, cara. Pô, cara, Minha memória é boa, não, cara. E gosta de futebol. Porque Gosto. pra lembrar dessas coisas, o cara tem que Pior que eu gostar de gosto futebol, cara. E como que você era na escola, assim? Você era bagunceirão ou era mais... Péssimo aluno. É Péssimo mesmo? aluno. Tive minha fase de bagunceiro, mas, olha, eu acho que desde o pré, eu pego recuperação. É mesmo? Desde o pré. No prézinho peguei a recuperação. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu não sei se era... Provavelmente o problema era mais meu, claro, sempre. Déficit de atenção. Devia ter alguma coisa assim, né? Leve, mas devia ter. E não gostava de estudar. E eu tinha muita liberdade para brincar, para fazer outras coisas. E fui levando assim a vida até o terceirão. Com recuperação, aos trancos e barrancos, e reprovei. Mas foi levando. Mas fui levando, né? Fui levando. Mas às vezes a pessoa de pequeno tem um déficit e ninguém vai atrás, ou por falta de... Não, você sabe que até foram atrás, Ah, né? foram? Foram, o pessoal lá em casa até tentou, mas eu era resistente.
Não... Eu lembro disso, não vou passar essa intimidade para todo mundo, mas eu lembro que houve uma tentativa, sim. Houve uma tentativa dos meus pais, mas eu não me esforcei. Não quis. E depois terminei o terceirão, né? Vim aos trancos, passei de primeira num curso chamado Comunicação Social, na época era Comunicação Social. Fiquei 1 ano e meio e tranquei, desisti. E anunciei lá em casa que tentaria medicina. Do nada? Do nada. Aí o pessoal ficou... Minha mãe, você imagina, né? E já tinha alguém da família que era médico? Os dois, o pai e a mãe. Eles já eram? Então já tinha ali. O pai e a mãe eram médicos. Um incentivozinho ali. Eu chego lá. E aí, algumas coisas me fizeram decidir pela medicina, né? Eu entrei numa espécie de crise existencial e resolvi fazer medicina. E não sabia nada de nada. Não sabia nada. Você imagina um aluno que só estudou para passar, né? E naquele tempo eu falei, não, agora eu vou fazer medicina e vou... Um dos motivos foi porque eu descobri aquilo que a gente estava conversando. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. E independentemente do que eu fosse fazer, seja educação física, seja culinária, você ia ter que estudar, você ia ter que se dedicar. Esse foi um dos motivos. Também houve motivos pessoais, né? Aquela coisa de você querer se autoaperfeiçoar. E você se autoaperfeiçoar necessariamente passava por aprender tudo que você nunca tinha aprendido. Né? Então foi um negócio muito difícil. A influência dos pais, a coisa interessante aí é que não é que eles desejavam que eu fizesse, né? Porque há muito disso, né? Da tradição, né? Aquela tradição do filho seguir o pai. Eu acredito que essas coisas existem ainda muito, mas a minha real influência foi no sentido de eu querer entender um pouco mais os meus pais e tentar entender qual foi a influência daquela educação, da educação médica, na personalidade deles. Entendeu? Sim. Então eu já era mais velho, então eu já tinha um pouco dessa consciência. Você entrou com quantos anos? Né? Eu entrei com 22. Cara, Não, desculpa, 23. Eu vou dizer que essa é uma idade legal, assim. Eu acho que quando uma pessoa sai do ensino médio ali e vai tentar uma faculdade, alguma coisa, não sei se ele tá maduro ainda o suficiente para saber o que ele quer. Claro, tem muita gente que acerta, mas quantas pessoas se conhece que vai lá 2, 3 anos de qualquer... não era isso que eu queria. É muito difícil. É muito difícil, porque é aquela coisa que uma vez eu vi ali na Folha de São Paulo, uma coluna um ensaio do Pondé, e ele dizia o seguinte: ele dizia que o nosso problema maior não é escolher entre uma coisa boa e uma ruim, porque você sabe escolher entre uma coisa boa e uma ruim. A ruim você nunca vai escolher. O problema é quando você tem duas coisas boas e aí tem que escolher entre elas. Né? É muito difícil, muito difícil. É difícil. Tanto que nós faríamos muito mais coisas se tivéssemos tempo para fazê-las, né? Mas a gente tem uma vida só, né? Uma vida. Quanto tempo a gente tem? Quem sabe, né? Dos 20 aos 60. É pouco. Como diz a minha avó, a única certeza da vida é a morte, né? Então, isso que é o legal da vida também. O dia acaba sendo curto, né? Pra gente fazer todas as tarefas que a gente tem que... Hoje em dia tá ficando mais assim, né? Que é um assunto que a gente vai entrar também, mas é... É interessante isso, né? O dia parece que tá. Mas
continua os 24 horas que sempre foi, mas cada vez mais tá ficando mais curto na nossa cabeça, Eu né? acho que essa é a vida de adulto. Essa é a vida de adulto. Correria, correria, correria e nunca dá tempo de fazer tudo aquilo que tem pra fazer. É, quando você é criança, de boa, né? E... Inclusive, eu costumo dizer que foi a melhor fase da minha vida, né? Ah, A sim. fase de filho. É a melhor fase É da a vida. melhor fase. E a gente não sabe, né? Sim. A gente Não acha que temos não a é. consciência, né? Não vê a hora de fazer 18 pra ser Ser filho livre, é muito- independente. A hora que chega lá, ó. Nossa, saudade que eu tinha 7. Não, ser filho é muito bom. Ser filho é uma delícia. E... Eu tive sorte também. Esse foi um outro motivo que me influenciou a ir para a medicina. Sorte de ter nascido numa família que me deu condição de estudo. Uhum. E que sempre prezou por isso, né? Dizia-se em casa que se você quer um estudo, se você quer uma aula de inglês, se você quer aprender uma habilidade, a gente banca. Agora, quer um carro, quer isso, quer aquilo, não. Vai atrás. Não é assim. Então, tardiamente eu aprendi a aproveitar também. Uhum. Mas é uma família que tinha condições, Perfeito. te dava o que você queria para estudo, mas sempre tipo mostrou, não, se você quer alguma coisa, você vai ter que correr atrás. Não, Te deu esse, até porque esse não, suporte. nós éramos em 4, né? Então é. também não era assim, né? Aí abrir uma concessionária, né? Se fosse para dar um carro pra cada um, uma casa, pô, já é abre uma coisa fácil. Não é fácil. E criar cada filho, cada pessoa é uma cabeça, né? Criar cada mente assim é. São todos. Eu tenho gêmeas, né? Tem gêmeos, São e diferentes. são diferentes. Impressionante. Então, aliás, um beijo para Cecília e para Isadora. Elas pediram para eu mandar um beijão para elas. Amo muito vocês. E quantos filhos você tem? Tenho 4. 4. 4 meninas. 4 Maitê, de 10. Lívia, de 9. Cecília e Isadora, de 6 anos. Você vê. Tudo pertinho. E tudo da mesma mulher, como diz minha esposa. Legal que quando elas vão crescendo, elas vão chegar tudo no mesmo 18, 15. A idade vai ser muito próxima ali, né? Mas a gente tá tentando um menino agora. Aí Quer mais um ainda? Mentira, né? Nossa. Essa é a piada que eu faço. Tua mulher, o dia que vê o vídeo, falou: você tá tentando? Tá? Onde? Aqui só sai menina. Com quem? É. Não, edita, corta essa parte. Essa parte. Mas se pior que vão crescer tudo junto ali, vão entrar tudo. Nossa. Cara, é uma delícia, mas é interessante. São pessoas diferentes. Cada uma com. Guerreiro. Você é guerreiro. Você vai entrar no céu já e falar: não, ó, você passou por várias, hein? Te dei essa. Não, eu vou chegar como todos lá, pedindo perdão e desculpa pelos meus erros. Que filha mulher. Eu tenho uma filha mulher, ela tem 8 anos, cara. Ela gasta muito, cara. Ela é muito menininha, assim, é maquiagem, é roupa tal, Eu falo, meu Deus do céu, eu só tenho 8. Imagine quando tiver 20, 22. Meu Deus, não quero nem pensar nessa parte. Ainda vou me preparar psicologicamente. Sabe? Com remédios, talvez. Remédio é bom. Remédio, funciona. com Eu remédios. vou te dar o meu cartão. Vamos entrar nessa. E como é que você foi para esse lado da medicina, assim, escolher essa parte da mente, né? Cara, interessante, né? Apesar de sempre ter tido muita influência em casa, o comportamento, né? O comportamento é uma coisa que sempre foi assunto, né? Da época do meu pai como médico para nós como filhos. E estudando o comportamento também intrafamiliar, né? Dos irmãos, dos pais, o meu mesmo em relação a tudo isso. Então é algo que veio natural. Mas eu costumo dizer que a psiquiatria me escolheu. Uhum. Eu trabalhava já há 2 anos, trabalhava num hospital de emergência e o hospital passava por algumas dificuldades e eu só tinha aquela renda, só trabalhava naquele local. E aí pessoas mais velhas me orientaram, falaram: não, você tem que procurar uma coisa diferente, porque não dá para você deixar toda a tua renda num lugar só, você tem que tentar, mesmo que seja uma remuneração menor, você tem que ter duas
fontes de renda. E me surgiu uma oportunidade, né? Que foi justamente na clínica. E aí me chamaram, falaram, olha, você não vai fazer muita coisa, né? Vai ser muito tranquilo e você vai estar ganhando sem fazer nada. E no começo foi assim. É o que você achava também, né? Exato, né? E no começo foi, né? A empresa sustentou a gente por uns 2 anos e meio, até que a roda começou a girar mais rápido. E aí eu já estava inserido no meio, né? Eu comecei como clínico nessa clínica, trabalhava com outros 3 psiquiatras, e o tempo foi passando, e hoje fazem 12 anos que eu trabalho com a psiquiatria. Eu tempinho, né? compreendi, passei o tempo, né? E me autorizei, né? Me capacitei para poder fazer pelo tempo de serviço na instituição, de fazer a titulação, a especialização. Que bacana. Então, foi bem bacana, porque a psiquiatria me escolheu, né? Sim, não foi algo que você escolheu. Exato. Foi algo que você foi encaixado ali e foi se apaixonando. Por um motivo, exatamente. Fui aprendendo e fui crescendo junto, e hoje estou aqui. Que maluco. Bacana. Foi História bacana. legal. Literalmente escolheu você. A profissão escolheu, a profissão né? escolheu a pessoa. E, cara, a gente tem... Bom, o assunto da mente é muito louco e todo mundo quer saber alguma coisa. Então a gente separou uns tópicos sobre essas coisas. E uma delas é o relacionamento abusivo. Aquela pessoa que consegue inserir lá... a mulher fazer tal coisa e a mulher se manipula e não percebe. Tipo, todo mundo olha do lado de fora e fala, nossa, mas ele faz isso com você não percebe? A pessoa fala, claro que não, para de ser besta. E a pessoa é manipulada. Ou o homem também, né, que acontece bastante. Um caso que eu acho que e não vou explicar o porquê, o Will Smith pra mim é uma manipulação total, um relacionamento abusivo que ele tem ali, provavelmente. Espero que ele esteja assistindo, Will. Um pouco dessa história aí que eu não... Will. Eu sei o que aconteceu, né? Mas eu não me aprofundei no assunto. Daí você pode ver se é realmente. O Will Smith há muito tempo, já que ele tem um relacionamento meio estragado com a mulher, né? Eles tiveram um reality que eles fizeram, que ela diz ao vivo que ela traiu ele. Ela conta, eu traí você, eu fiz isso. Ele engole seco ali e toca a vida. E desde então diz que o relacionamento dos dois nunca foi legal. Aí agora por último ele foi indicado ao Oscar, até ganhou. E o Chris Rock fez uma piada na Jada, que é a mulher do Will. Que tinha a ver com esse assunto que ela tinha... Não, tinha a ver com opalopsia, que fala... Uma doença do cabelo que não crescia cabelo. Tá, e ele fez uma piada sobre um filme que poderia sair, 2, da Demi Moore, que ela trabalha no exército e o cabelo dela é raspado. Daí ele falou, você poderia fazer esse filme. Só que corta a imagem, ela ri. E o Will também ri. Do nada ela fecha a cara e só olha assim pro Will. O Will levanta, vai até o Chris Rock e dá um tapa. Volta, senta e esculacha o Chris Rock. Então, aquela parte, isso que me deixa pensando que poderia ser um relacionamento abusivo, é o jeito que ela se comporta com ele. Os dois riem, do nada ela fecha a cara e tipo, e aí? Vai fazer nada? Vai fazer nada? Vai deixar o cara fazer da minha cara uma piada? Eu senti muita manipulação nisso. Será que é um tipo de manipulação ou não? A do pirata lá também. A do Johnny Depp também. Do Johnny Depp também é assim. Do Johnny Depp ela é Ou pior. você classifica ela já... Ela é pior. Ali é algo que todo mundo já viu que realmente é abusivo, né? Onde ela processou ele, falou que atacava ela e tal, e ele conseguiu provar através de vídeos e áudios que era totalmente o contrário. Ela conseguia entrar na mente dele ao ponto de, você depende de mim, eu dependo de você, quer ver, ó? Você sai com essa roupa aqui, no outro dia ela tá com a mesma roupa que o cara. Viu? A gente se veste igual. A gente vive um pro outro.
Não tem como você me largar. Era algo muito abusivo, assim, psicologicamente na cabeça dele. Claro que a mente dele era um pouco aberta também, porque ele usava droga, álcool, então, tipo, já era um pouco perturbada a mente dele, né? É interessante que esse é um mundo muito hollywoodiano para nós, né? Porque na vida real, a gente hoje está se falando muito de stalking. Uhum. Stalking, né? E é o stalking que é o real para nós, né? Então você vê término de relacionamentos em que o homem, e é mais comum com o homem isso, não tolera a separação e passa a perseguir a ex, né? É uma perseguição, às vezes, que não é física necessariamente, né? De ficar acompanhando ela por todos os lados, não. É uma perseguição de, às vezes, colocar no YouTube, lá no Instagram, vários likes, né? Em todas as fotos. Um tipo de stalker. É um tipo de stalker. Então, relacionamento abusivo é uma coisa muito comum. Muito comum, só que não num nível como esse. Né? Esses são níveis. Mas será que não existe. Acima do. Será que não existe nível assim mesmo na Existe, vida normal? Só que esses são hollywoodianos, como você disse, então aparece mais na mídia. Mas Exato. Talvez ali no bairro alto não tenha e o sabe? E o interessante disso, né? Porque esses que aparecem na mídia até escondem um pouco a nossa realidade. No bairro alto existe. E o que é o mais comum do relacionamento abusivo? É o relacionamento abusivo na parte financeira. Então, o homem trabalha, e a mulher não trabalha, cuida do filho, né? E o homem faz o que quer, porque a mulher não trabalha. Ela não ganha o dinheiro. Ele se sente no direito de fazer o que ele quiser. O que ele quiser, porque é ele que tem o dinheiro, ele que manda. Agora o inverso é verdadeiro também. Eu tenho colegas médicas que muitas vezes mandam no relacionamento. E quem manda no relacionamento? Manda quem tem mais, ganha né? mais. Quem ganha mais manda. Então tem muitas mulheres médicas que fazem stalking, que abusam dos seus parceiros. Tem o inverso também, né? Tem o inverso. E é mais comum do que a gente imagina isso. Mas como... Não sei se existe cura, mas como que cura uma mente assim? Ou isso já vem da cabeça da pessoa? Se ela tiver um outro relacionamento, ela também vai ter essa... Isso eu acredito que com psicoterapia a gente consegue fazer as pessoas perceberem e terem cuidados específicos, né? Eu mesmo, antes mesmo de casar, uma das coisas que eu fiz questão era que a minha mulher trabalhasse e fosse independente, para justamente não haver esse tipo de abuso, porque daí ela também chuta e tchau. Agora, como é que alguém dependente com 2 filhos vai dar um chute no marido e vai ficar com o quê? Exato. Vai viver como? Então é complicadíssimo. E eu acho que esse é o tipo de abuso mais comum e mais difícil de lidar na realidade. Financeiro, assim. É o abuso financeiro. É o abuso de poder, né? As pessoas se sentem mais poderosas. Não Agora, só relacionamento, se for ver, né? Você pega o caso do Johnny Depp, pô, né? Se você separa ali, fica meio, tudo bem, você leva o teu dinheirinho. Agora é estranho, né? Não ter sido isso, Ela né? processou ele, não lembro o financeiro que foi, mas foi alto, assim, e ela não ganhou. E daí ele processou mas ela. havia algum... Não sei se havia alguma... Porque eles passaram muitos anos juntos. Passaram. E... Estranho. Duvidar, é muito estranha essa história. Eu não talvez tenho eu acredito que um dos dois sairia perdendo muito. E eu acho que esse é o medo deles se separarem, talvez. Não sei. Ou os dois eram loucos e gostavam da loucura. Estranho, né? Os dois gostavam da cachorrada. Os dois eram cachorros. Nenhum dos dois são santos. Nenhum dos dois dos dois é santo. Mas o do Will eu já vejo o outro lado, assim. Eu vejo que ele tem muito a perder. Se uma separação.
Porque ele é um cara que ele formou muito a imagem dele como o cara família, o cara gentil, o cara gente boa. Tanto que ele perdeu muito trabalho depois do tapa que ele deu, né? Meio que, olha, esse é o verdadeiro Will. Talvez não seja, talvez foi um momento louco dele que ele fez aquilo. Mas ele tem muito a perder. Essa é uma coisa difícil, né? Você falou, esse é o verdadeiro eu, né? Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da vida, né? Você ser o eu em todas as suas situações, né? Seja em casa, seja aqui na entrevista. Você tem que ser o que você fala. Isso é fundamental. Mas, bom, talvez seja psicopata, pensando agora que eu tô pensando. Mas as pessoas, elas não têm várias personalidades. Tipo, porque uma pessoa, o Cleiton vai ser igual, a personalidade dele não vai ser igual perto da mãe dele. Eu não diria personalidade. A personalidade, a pessoa tem uma. Uhum. Agora, nós nos adaptamos às situações, né? Eu não vou pra praia de terno e gravata, né? Eu tenho que me adaptar ali. Por mais que eu ame ficar de terno e gravata. Agora, a gente muda, a gente tem máscaras, né? E isso é bom, não é uma coisa ruim. Mostra que você tem consciência das suas circunstâncias, né? E nós somos isso, né? Nós somos as nossas circunstâncias. Porque geralmente a gente é um com a família, é um com o teu relacionamento, é um com os amigos. Ortega Gasset dizia que nós somos as nossas circunstâncias e as nossas possibilidades. Então, nós temos que tentar agir da forma mais apropriada para a situação. Sim, a gente usa máscaras para isso. Quando eu era adolescente, eu não ia com meu pai no Mercadorama e ia pegar um M&M na frente dele. Mas se eu estivesse no meio de amigos, eu poderia pegar o M&M. E não me julguem, porque eu sei que o pessoal de Curitiba pegar coisa no Mercadorama, tá? Aí... Americana. Americana também. Aí, viu? Aí tem história. A gente foi criança, né? Criança, faz isso. Mas você não faria na frente do teu pai? Então, a gente tem um. Exato. Não, mas isso é respeito, né? Isso é respeito. A gente... quem não faz isso, ou aliás, quem faz isso na frente dos pais, o pai que presta atenção, porque tá faltando respeito aí. E agora a gente falou da adolescência. Existe criança que tenha esse lado assim, tipo, criança que mente muito, até adulto, né? A gente conhece adultos que mentem muito e acreditam na própria mentira. O que seria um... Existe, mas é patológico. É patológico isso. Apesar da pessoa muitas vezes não ter consciência. Mas existe. É quase uma psicopatia, né? Vamos entrar nessa. Então isso chega a ser uma psicopatia. Aquela coisa da mentira compulsiva, né? Mas bom... Olha, 90% das pessoas sem consciência, que são os psicopatas, tem uma doença. Então, há 10% aí que vira um filme. Que se desenvolvem e colocam tiro do papel a ideia que eles tinham, né? São fora da curva. São fora da curva e você não consegue também atingi-los em termos de saúde pública ou de tratamento. Por algum motivo eles conseguem... Porque a mente é muito diferente, né? Passar por nós sem que a gente perceba traços dessa maldade. Como você falou em traços de maldade, a gente tem muitos casos famosos no Brasil, né? De pessoas psicopatas que fizeram alguma coisa assim e se transformaram em subcelebridades, né? No caso da morte da Daniela Pérez, por exemplo, do Guilherme de Pádua, você pega o contexto. Aliás, esse da Daniela teve um documentário agora. Teve um documentário, sensacional documentário. Eu não assisti. Que mostra essa parte, que eu acredito seja um pouco do psicopata. Aquele cara que quer qualquer coisa, quer
quer ser famoso a qualquer custo. A qualquer custo. Ele é um tipo de psicopata? Isso é o psicopata, na verdade, ele tem uma vaidade extrema, né? Ele tem um amor próprio absurdo. Ele se ama. Interessante, né? E nada pode afetar essa imagem dele. Então você não assistiu a série, mas você falou o Guilherme de Pádua. Olha aí. Você falou o Guilherme de Pádua. Ele era uma pessoa que não importava, ele ia chegar no que ele queria ser, famoso. Então ele trabalhava nos Gatos, não vou dizer o nome porque eu não sei, as Panteras, alguma coisa assim, que era um musical, que era voltado ao público GLS da época, que na época era só a GLS, tá, gente? Desculpa não saber todas as siglas, mas na época só existia essas siglas. Então ele dançava, daí ele se relacionava com homens, não importa com quem, ele queria subir na vida. E o que julgam e falam que ele matou a Daniela porque ele ia se separar da protagonista na novela. Então ele seria menos famoso. Ele não teria mais no auge. E isso que é uma coisa que contam, que provavelmente ele matou ela por causa disso. Parece que porque a mãe dela era escritora, né? Isso. E ele pensou, ela tá me prejudicando porque ela não quer. Que interessante. Que eu tenha essa fama, E ele tentou ela, é o que falam, tentou a Daniela Pérez ter um relacionamento, só que ela era casada com o Raul Gazola na época. Então ele não conseguiu nada. Tanto que eu acredito que ele deve ter pensado, putz, se eu tivesse atirado na mãe, eu tinha conseguido coisa melhor. Aí quis atirar na filha. Atirar, que eu digo, tentar alguma coisa, um relacionamento, né? Olha só. Mas alcançou daí o auge que ele queria. Exatamente. Porque daí, depois que ele é preso, ele dá entrevistas meio totalmente encenando. Eles nunca admitem. Não admite. Eles não admitem. Não admite. A mulher dele ajudou a matar, né? Mas ele não assume isso. Ele assumiu. Só que ele assumiu transformando aquilo numa coisa, né? Uma novela. Ele encenava, diz que durante o juiz ele faz uma encenação. Aquele momento é dele. Olha só. Então ele continua com essa psicopatia, né? E ele continua tanto com essa psicopatia que ele abriu uma igreja. E ele é o principal da igreja. Ele é o pastor que... Então ele continua com essa fama. Ele tinha tido esse fim. Esse é o fim dele. Olha só, cara. Ele tá nesses 10% aí, né? Sim. Isso aí não tem cura. E aquele caso da Susana Richthofen, que matou os pais. É parecido com esse tipo também. de psicopatia. Que ela mata os pais. Aliás, ela junta a psicopatia dela com o relacionamento abusivo, né? Que ela fez o namorado na época matar os pais e convenceu, porque é isso. É uma história também. E o que eu vejo também que contam muito e bate. Da Matsunaga tem livros, né? E hoje já tem gente que é especialista nesses livros e que discute. Não, porque nesse livro está escrito assim, e nesse aqui está mais aprofundado nessa parte. Tem pessoas que estudam a vida dela e essa psicopatia unicamente. São convidados para a palestra para falar sobre isso. Então, ficou uma história muito especializada, né? De tão emblemática que ela é, né? Não, ela é, porque ela, além de matar os pais, o que eu vejo também muita gente falando, principalmente o delegado da época, foi que no outro dia, depois do enterro, ela tava normal. Dando churrasco, todo mundo na piscina, como se nada tivesse acontecido. Isso, tem essa e até história. No dia da morte, quando eles entram na casa e falam, e o cara relata que é uma coisa horrível, miolos na parede, horrível. E ela não chora, ela não transmite nada de sentimento e só fala, tá, e agora? O que a gente faz? E eles não sentem culpa, né? Eles não têm culpa. Então o psicopata é nesse nível, assim. É aquela culpa interior, né? Que muitas vezes a gente sente, né? Quando a nossa mãe faz aquela chantagem emocional, e a gente fica com aquele sentimento semanas, né? Putz, não ajudei minha mãe, eu podia ter ajudado. Essa parte psicológica é tão forte. Isso é muito forte, né? Impressionante. Eu até hoje não deixo meu chinelo virado. Senão minha mãe morre. Até hoje eu não deixo.
É como a mãe fazia a gente... Essa é boa, Júlio. Quando a mãe faz a gente ter esse sentimento, né? Isso demonstra que vou não começar a olhar pro meu chinelo agora. Uma pergunta, Muito boa. talvez. O psicopata, ele não brocha, né? Ele nunca vai assumir. Porque então ele nunca vai assumir. Nunca vai assumir que... E eles não têm esse sentimento, né? Ah, vou broxar ou não? Foda-se. Não tem, cara. Então eles nunca vão assumir. Então o psicopata nunca vai ser broxa. É verdade. Então geralmente... Você chegou a essa conclusão sozinho? Mas eu... Não, ele é psicopata. Sim, já tô... Na verdade, tô eu tô fazendo minha análise aqui. quase fazendo uma psicanálise aqui. Uma perguntinha assim. É fácil identificar uma pessoa psicopata? Tipo... Veja, dentro desses 10% é muito difícil, né? Eles conseguem passar, como eu estava te dizendo, desapercebido pela gente. Eles são muito inteligentes, né? Impressionante. É uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa que consegue manipular muito bem. Eu vejo muito psicopata em Brasília. Em Brasília, vários no mesmo lugar até. Não deixa de ser um tipo de psicopatia. Eu acredito, talvez esteja errado, não sei. É uma arte, né? É uma arte. Sem dúvida nenhuma, tem pessoas ali. O cara que desvia dinheiro da saúde é psicopata, velho. Porque ele sabe que vai morrer gente por causa disso. No início da conversa, né? Chega um momento em que eles passam a acreditar que aquilo que eles estão falando é verdade mesmo. Né? Esse é um exemplo bom. Eu acredito que eles... Que você olha assim e você fala, meu Deus, mas ele está acreditando mesmo naquilo que ele está falando. E a pessoa é tão convicta que ela... Cara, mas eu acho que é verdade mesmo que ele tá falando. Mesmo sabendo que é mentira, né? Mesmo sabendo que é mentira. A mentira muitas vezes dita se torna verdade. Torna uma verdade. Isso é verdade também. Isso é verdade. Eles, dentro dentro da política, né, há uma forma de comunicação muito especializada. Muito especializada. Há muitas técnicas utilizadas que são desconhecidas, né, da maioria das pessoas. Então, há uma manipulação muito grande. Uma coisa de manipulação, né? Manipulação, porque aí você finge ser o que não é. E fala o que você não faz. Né? Então, e isso muitas vezes é treinado e tudo premeditado. Por isso que você diz que é uma psicopatia, porque eles premeditam o que... Eu não estava na pauta que a gente fez aqui. Olha, gente, a gente nunca faz pauta, mas o negócio de mente é tão bom que a gente chegou a fazer uma. Mas não tá na pauta. Agora que você falou sobre a pessoa treinar sobre aquilo para conseguir. Coach. Esses coach que vendem, que fazem pirâmide. Eu não acredito em pirâmide. Esqueça. Eu não acredito nesse negócio de pirâmide. Nunca deu certo da vida de ninguém. Eles também são um tipo de psicopata, né? Ele consegue te convencer que aquilo é bom, vou me investir nisso aqui. Ou aí será eles pegam... que a pessoa que é realmente frágil Mas daí eu acho que eles escolhem aquela né? pessoa que é frágil, né? Porque o psicopata, eu acredito pela experiência própria, que ele escolhe, tipo, a pessoa gosta de alho. Vou falar sobre alho, vou começar a conversar sobre alho, vou convencer ela. Isso Aí ele escolhe alguém na cidade ali que é legal, é descolado, fala, escolhe aquele, você vai ganhar esse dinheiro aqui. Não, escolhe. Daí ele começa a dar dinheiro pra esse cara. Aí as pessoas em volta falam, não, o Serginho lá, ele ganhou dinheiro. É verdade isso. E é o que muitas vezes acontece, né? A pessoa investiga a vida antes e pega informações sobre você e passa... E com rede social é muito fácil isso. Vira um adivinho, né? Vira um adivinho. Hoje em dia, com rede social, eu sei muito bem do que o Cleiton gosta. É verdade. Entro lá e vejo, ele viaja, ele faz isso aqui, ele gosta de praia, pronto. Vou falar sobre praia com ele. Exatamente. É muito mais fácil você cativar e trazer ele pro teu lado. Porque se esconde do nada, o cara, eu tenho esse carro aqui de 90 mil que eu ganhei vendendo... Mas eu acredito que a maioria das pessoas que não as pessoas que assistem, os caras que fazem, eles fazem isso por dinheiro. Faz por dinheiro. Fazem por dinheiro. Mas sem pensar na outra pessoa que vai levar um golpe. Não, na maioria das vezes eles... É autoajuda, né? Não é eles não vão trazer uma consciência para a pessoa.
vão dizer o que a pessoa já sabe, né? O que ela tem que fazer. Eles O vão que falar, ela tem que eles vão fazer. falar o que a pessoa quer ouvir, né? Exato. O que eu tive que fazer quando eu decidi ir para a medicina? Tive que ter humildade intelectual, ir lá para trás, aprender tudo de novo, entendeu? Disciplina. Mas para você Humildade. contar tudo isso, você vai cobrar. Você quer saber os 5 passos que eu entrei na medicina? Exato. Então venha, Exato. assine Exato. isso aqui, ganhe. Exato. Se a história for boa E tiver vende. método. E se você vender para tiver 10 método, pessoas, você ganha tanto. Isso. Já virou uma pirâmide. Já virou uma pirâmide. Isso aí é uma pirâmide. É verdade. Uma pirâmide que eu tento sempre fazer é: assista, indique para mais 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão indicar para mais 10. É uma pirâmide que eu tento colocar na cabeça das pessoas e não consigo. Eu acho que eu não sou um psicopata. Mas eu vou tentar, eu ainda vou conseguir essa. Tá faltando persuasão, Tá hein? faltando essa persuasão. Eu ainda vou vender essa ideia. Essa foi boa. E a gente tá falando dessa gente que ganha muito dinheiro, né? Cara, por que tá tendo tanta depressão em pessoas ricas, né? Pessoa, ela chega... Eu dou 2 exemplos, assim, bons, assim. O Whindersson Nunes, que é uma pessoa totalmente bem financeiramente, mas vive em depressão. E outro que eu acredito que entrou em depressão foi aquele Luva de Pedreiro. O cara ganhou muitos seguidores, né? muito História dinheiro. O cara tem uma vida dos sonhos de qualquer moleque. Tipo, conhece o Ronaldinho Gaúcho, tá na Espanha no time do Real Madrid vendo treino. Do nada tá ganhando da Adidas dinheiro, tá ganhando tudo. E do nada ele fala: cara, eu quero largar tudo, quero voltar à minha vida normal. Quero voltar pro campinho de... Tô cansado dessa vida. Cansado é o pedreiro de verdade. Que levanta às 5 da manhã. Esse sim tá cansado. Que não usa luva, aliás. Que não usa luva. É que verdade. nem sabe que é luva de pedreiro. Esse pedreiro sim que deve estar cansado. É verdade, mas Mas aquela pergunta, né, cara? Dinheiro traz felicidade? Essa Ela é a compra. pergunta, né? Ela compra. Compra mesmo? Não sei, Tem cara. uns remédios que trazem uma felicidade assim, instantânea. É a promessa, né? É a promessa. É a promessa, como aquela pílula, né? Que traz prazer pra mulher. É o sonho da indústria farmacêutica. Você sabe onde tem essa pílula? Que eu vou comprar essas pílulas exato, aí. exato, Umas essas bebidas aí. Mas essa coisa a depressão, ela não é só o meio, né? E ela tem a parte biológica também, né? A parte genética. E dinheiro por si não traz a felicidade, né? O dinheiro até pode estragar as coisas, né? Pode torná-las até mais difíceis. Inclusive essa é uma das perguntas que eu faço nos grupos terapêuticos, né? Isso gera uma discussão, né? Dinheiro traz felicidade. A forma como você ganha importa? Eu acredito que importa. Sim. Porque você ganhar honestamente lutando, te traz um prazer diferente daquele que você achou no táxi. Mas se você achasse no táxi uma maleta, o taxista não percebeu que estava lá. Você percebeu que o taxista Nem viu. não viu. E você viu que tem muito dinheiro. Você leva embora a maleta? Mas daí acho que vai da índole, né? Eu fui criado de um jeito que eu não levaria porque não é meu, né? Talvez ia falar pro taxista, essa aqui e tal. É muito dinheiro. Aí o problema do taxista... Mas de era novo. muito É dinheiro. muito O problema é que eu não fui criado assim. Mas o taxista... porque assim você vai fazer o quê? Você vai devolver pra polícia? O que você vai fazer? Tava no táxi, eu vou devolver pro taxista. Pro taxista. Ele que se vira. Olha, Aí da mente dele, da cabeça dele, se ele vai devolver, se ele vai gastar, o que ele vai fazer, aí o problema é dele. Mas eram 5 milhões. Você falou 5? Milhões? Não, Mas- você tá falando de milhões. Mas, piada, Não, mas se é que fosse 5 é que mil... o problema é que eu não- Nossa, eu é ia pagar nota com... de 200 reais. É que cara. a gente pega... Ou nota de 500 euros. A Eu sua de euro? 500 euros. Mas daí a gente tá conversando sobre euros? Euros. Cara, eu fui criado de um jeito que eu... É feio. Mas é isso que eu tava te falando. Você não sabe, cara.
Você só vai saber Só que- na hora que a coisa acontece. E daí você falou uma coisa real. Eu fui criado desse jeito. A Demi Moore lá naquele filme, como que é a proposta indecente. Proposta decente. Veja, na situação, eles estavam no maior perrengue. Estavam precisando. E de repente, não importa a tua índole, meu amigo. Mas é o que Cara, você tá falou, desesperado. situação. Você tá desesperado. Aí minha filha tá doente. Não sei o que. Aí a cabeça já muda da pessoa. Todos nós né? temos um preço. Sim, Temos, né? sim, Temos. sim. Nós temos um preço. Sim. Aí o preço é esse. Se minha família tá doente, se minha família tá necessitando. Exato. Então, essas coisas a gente só sabe na hora. Taxista, estou descendo aqui, fica com o troco, não me procure mais. Tchau. Depende da situação, né? Até porque aquele dinheiro, se tá ali, não é de boa origem, né? Porque, pô, quem que vai carregar uma maleta de dinheiro? A não ser um político, né? Então, achou. No começo, geralmente, eu não pegaria. Porém, a depende gente muito sentiria do um pouquinho que... de culpa, né? Porque a gente não é psicopata, a Mas gente que se culparia. sinta a culpa em Bahamas, Isso. né? Em Fortaleza. Aí você sente um pouquinho de culpa tomando uma água de coco ali na beira da praia. Você sente um pouquinho de culpa, mas Agora, Mas não é 10 no- mil reais eu não pegava. no ônibus, Entendeu? às 5 da manhã. Olha, achei um trocadinho aqui. 10 mil reais. É Achei meu. um troquinho. É Achei meu. um troco. 10 mil, me sujar por 10 mil, não. Agora, Mas achado? que todos nós temos um preço, Achado? nós temos um preço. Isso é fato. Mas daí a gente para. Bom, é uma questão que eu penso assim. Tá, o dinheiro não traz felicidade. Isso é fato. Mas por que a busca tanta dele? De mais e mais e mais e mais e mais. Não só pela boa vida. Vai chegar uma altura que um dinheiro X, você vai ter uma boa vida. Fato. Mas você vai querer mais. É interessante, né? Só pra cima dele, então. O micro. O que foi? Só pra esse, Ah, tá. Isso. É interessante isso, né? né? Por que a gente sempre quer mais, então? Se ele não traz felicidade? Porque a gente não achou a felicidade, mesmo com aquele tão pouco? São perguntas para É. refletir, né? Por isso que eu penso, por que eles entram em depressão? Talvez afasta a família esse dinheiro? Afasta, vamos supor, o Whindersson. Não sei se esse é o exemplo dele. Peço desculpa quem é fã do Whindersson. Mas o cara era pobre mesmo. E chega uma altura assim que ele não sabe se quem tá em volta dele gosta dele porque ele é o Whindersson Exato. ou se Exato. Por causa do por dinheiro. causa do dele. dinheiro. Exato. Essa é Chega uma altura, ele nunca vai ter um relacionamento sem saber se a guria gosta dele mesmo ou Isso se é uma coisa que gosta da acontece vida mesmo. boa. E isso acontece mesmo porque é aquilo que eu estava te falando, né? A forma como você ganha aproxima pessoas diferentes, né? Se você ganha o teu dinheiro honestamente, as pessoas mais honestas vão aproximar de você e vão te seguir. Agora, você ganha um dinheiro fácil, participa de eventos grandiosos, né? Atrai pessoas diferentes, né? Traz atenções diferentes. O E muitas vezes você vai ser escada para alpinista social. Luva de Pedreiro, que eu não entendo o motivo dele cansar, assim. Teve a briga do na empresário verdade, dele, o Falcão ajudou muito, muito, muito ele, e do nada o cara, não quero mais isso. É engraçado, né? Porque ele parecia... ele não tem uma estrutura psíquica boa para lidar com essas coisas, né? Com esse meio, né? Porque é um meio muito cruel também, né? A grana quer fazer grana e quer girar e as coisas querem... Então não é uma coisa simples de lidar não, cara. Esse meio dos negócios, tanto que o Luva de Pedreiro precisou de alguém que tentasse O dar Falcão que tá ajudando Exato, ele, né? Mas talvez ele não tenha essa base ainda, né? Exato, e essa base vem da onde, né? Ele é uma pessoa muito simples. É muito, muito simples. A exato. família então é mais simples ainda. Exato. Então ele não tem essa base, Não tem né? estrutura emocional. Não tem nenhuma. estrutura emocional pra chegar nisso. Estrutura emocional é uma coisa muito importante, cara. E muitas vezes a educação, né? A tua cultura, o teu meio, a família,
unida, né? Não ter pais separados, isso tudo influencia muito, Influencia, né, na né? vida da pessoa, né? Tem que ter uma estrutura emocional. Adidas, eu tenho estrutura, hein? Se quiserem, eu tenho uma estrutura emocional muito boa pra ganhar um bom dinheiro, hoje em dia. E... Você faria o símbolozinho? Tá Que? boa? Pô, raspava meu cabelo e Fazia fazia tatuagem escrita na Adidas. testa, assim, pá. Me dá aqui, eu faço Nike aqui, ó. Faço minha sobrancelha de Nike. Tem gente que paga pra deixar a sobrancelha de Nike. É verdade. O que é eu fazer um... ganhando? Todo mundo tem um preço. Exato. Um x-salada Guaraná, pô. E esquizofrenia. Como identificar uma pessoa esquizofrênica? Cara, esquizofrenia é uma doença que atinge aí 1 a 3% da população. Só um pouquinho. Fica quieto. Isso é um tipo de esquizofrenia, né? Chega. Isso existe. Não tem ninguém aqui do meu lado. Isso existe, mas não é... Até os esquizofrênicos, eles sabem fazer discretamente. Sabem, eles não fazem assim, sabe? Não. Mas eu vejo bastante na rua isso. Uns dingos da rua, assim. Pode ser só o tio que bebeu umas, né? Não chega a ser Não chega, não dá pra você... Mas dá um medinho desses caras, esses Com maluquinhos. um pouco de experiência, vendo muitos pacientes, você consegue identificar, sim. Você consegue. A diferença de um esquizofrênico e de um cara que foi afetado por causa da droga. Sim, há muita diferença. Qual que é a diferença? Porque os caras que são afetados por droga chegam a desenvolver... Não sei se chega a desenvolver uma... Há teorias de que a própria maconha desenvolva ou facilite, né? Ou desencadeie aquilo genético que a pessoa tem. Ela já tinha Um negocinho tendência... Já, predisposição a ser esquizofrênico. Boa. Já tinha uma predisposição e só desencadeia, né? Mas são casos dramáticos, né? Uma coisa muito grave e tem muitas gradações. A esquizofrenia, ela, na prática, há casos muito severos, com limitações cognitivas muito grandes, e há casos em que as limitações são menores. Por exemplo, quando a pessoa desenvolve um transtorno por uso de substância, tende a ser mais leve, né? E gradativamente isso piore. Ele chega a piorar. Piora, se mantém o uso, então é uma coisa que fica... Você não perde a classificação. Você perde a referência clínica, sabe? Você fala assim, meu Deus, o que é isso? É uma mistura de doenças, entendeu? E sintomas que viram uma bagunça. Então, dentro desse espectro, né? Que começa leve lá com a bipolaridade, vai até uma coisa mais grave, esquizofrenia. É um espectro muito grande, mas que variam muito os sintomas. E há a pessoa que faz uma crise esquizofreniforme, tem o esquizotípico, né? Então tem coisas assim que nos ajudam a classificar diferentes graus de esquizofrenia, cara. Mas independentemente são casos muito graves, dramáticos e que precisa de medicações, né? Uma dúvida assim o doutor falou há pouco da maconha. O cara, ele não sabe que ele tenha alguma tendência a ser esquizofrênico. Tô querendo fumar uma maconha. Será que eu vou ficar esquizofrênico? Esse é o grande problema, né? Você não tem como saber. E essa é a grande preocupação de você liberar as drogas, né? Você vai, não, vou liberar. Mas quem pode, quem não pode? Você não tem como saber. Ainda hoje, né? Apesar de que nos Estados Unidos há uma indústria em que tanto exames para medir a quantidade de substância no sangue, para saber se ela está sendo efetiva, como também para tentar identificar doenças, né?
por meio de exames de sangue. Usado bastante para tratamento lá, né? As dosagens, né? Você consegue fazer por genes, né? Para ver os remédios que melhor funcionam e tal. Mas é uma medicina muito avançada pra gente ainda, ou não? Olha, não, isso existe aqui, mas não é o que necessariamente norteia o tratamento, né? A gente utiliza em casos mais difíceis, né? Que não respondem a tem aqueles que, medicações. não sei se você pode me corrigir, aqueles que usam aquele chá, qual é o nome daquele chá? Ayahuasca. Ayahuasca. O famoso Santo Daime. Isso, esse Que as é pessoas outro. tomam, tem uns que desenvolvem, ficam loucos, tem gente que até morre. Não, Tem um pessoas caso, que- o neto do fazia o professor Raimundo. Esqueci o nome, fugiu do nome. O comediante lá, bem conhecido, o neto dele morreu assim, tomando o Santo Daime, né? Não Morreu, lembrava dessa morreu. história. Chico Anísio. O neto do Chico Anísio morreu tomando o Santo Daime. Não é uma... É uma substância que mexe com a mente, né? Traz... pode desencadear alucinações. Mas tem muitas pessoas que fazem, então é um assunto delicado, por quê? Porque elas fazem para fazer uma limpeza, e é uma limpeza meio que espiritual e tal. E mesmo que passe mal, é como se elas estivessem tirando as coisas ruins para fora. Entra uma coisa muito religiosa, né? Em cima disso, né? É um assunto muito delicado para... Mas isso tentou-se, né? E ainda se tenta em pessoas que fazem uso de substâncias como uma opção de tratamento, né? Mas não há efetividade e, pelo contrário, né? Pode acabar agravando, né? Agravando. E que também não está em pauta, mas medicação. Medicação não no uso... Isso é muito bom no esquizofrênico, vai ter uma medicação para melhorar. Essas coisas tem que entrar com medicação mesmo. Mas as pessoas hoje em dia, acredito eu, estão fugindo da realidade. As pessoas... É uma geração que foge da realidade. E eu falo uma geração, a minha. Não é uma geração nova que está vindo. A nossa geração, ela quer fugir da realidade. Mesmo na nossa época, a gente vivendo coisas que... triste, ficando feliz, tendo essas sensações. Hoje em dia a gente não quer mais ter isso. Então eu tomo um remédio para ser feliz, eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para ficar triste, eu tomo um remédio... As pessoas estão fugindo da realidade. As pessoas não querem ser mais humanas. Não quero sentir tristeza. Pior é quando o médico fala isso para as pessoas, né? Não, veja, isso não precisa de remédio. Pô, elas ficam bravas com você. Mas eu quero remédio, eu vim aqui pra isso. Mas, Exato. as pessoas estão E quando você fala que não precisa de remédio, ela fica... Há uma psiquiatrização, né? Uma medicalização, né? A pessoa se automedica, né? ela chega em você... A pessoa tropeça na rua e olha lá, ó, o maluco já tá... A pessoa se automedica, porque ela vai chegar em você, ela sabe até o remédio que ela quer tomar. Isso existe muitas vezes. Então ela tá se automedicando. Ela, não, eu preciso tomar isso aqui, preciso dormir. Mas já pensou em colocar uma musiquinha e tentar dormir? Já pensou em fugir dessa realidade que as pessoas querem fugir da realidade? É um tipo de droga lista, né? Que as pessoas que usam... Muitas pessoas que usam droga para fugir da realidade que ela tá vivendo. É sempre um cuidado que o médico tem que ter, né? É um campo bem interessante, bem delicado de você mexer. Há muito também da depressão leve, né? Que você fala, a pessoa está em luto e que às vezes só com o tempo isso melhora. Você não precisa de uma medicação. Como também outros casos leves de depressão que você pode tratar com uma psicoterapia, também já resolveria. Que a psicoterapia é mais ou menos isso, né? Você falar, não, olha, veja, não, isso aí não tem nada de anormal. Isso é a vida real, né? Vamos encarar de frente. Você vai ter que... Isso é a vida, isso é o normal da vida. Mudar de atitude, de Tomar postura, né? Um chá de realidade e falar... Exatamente. Não de né? chá de boot, né? Exatamente. Que chá é esse aí?
Aquele de fita, lembra? Ah, você gostava Da desse época de jogo? VHS. Cara, eu sou da época... Quando eu era jovem, a VHS a gente usava pra jogar em volta do... Você chegava a jogar? Você fazia isso? Não, né? na minha época falavam muito desse chá, mas Eu era criança. só o cheiro daquele negócio já era um Eu negócio gostava, terrível, eu né? gostava de pegar as fitas e jogar assim, fazer aquele... Era muito legal. E o doutor Eu já... gostava da caneta, ficar girando. Da assim, caneta. mexia. Ah, mas isso era pra rebobinar. Era um Não, eu sou dessa época. E- Gravei muita fita. E o doutor já Pra pegou escutar no carro. Também já. algum Você caso? ficava no carro viajando, as fitas? Não, porque a gente era pobre, não tinha nem carro. Não tinha nada. Mas eu lembro uma vez que eu fiz uma... Nossa, eu avacalhei muito com minha tia, tadinha. Até peço desculpa, tia. Ela tinha uma fita do Bon Jovi que ela adorava. E daí, na época, saiu Mamonas Assassinas. Eu gravei por cima uma música do Mamonas Assassinas da fita dela. Nossa. Nossa, ela ficou... Nossa. Só que eu não entendia o tão nervosa que ela ficou. Nossa, é só uma música do Isso era Mamonas. engraçado porque a gente pegava a fita das irmãs e gravava em cima, né? É, dava, né? É. Apertava o rec. Transamérica, e aí nessa ia no meio ainda. Aham. O cara tava lá... Shot in your heart, novinha. Falei, Isso, qualquer coisa do Mamonas Assassinas. E minha tia... Peraí, não era isso que eu tava escutando. Ah, eu lembro disso. bons tempos. Bons tempos. Mas então, a pessoa foge... Eu tô falando da minha geração, né? Que foge dessa realidade. E eu vejo uma geração vindo, que é uma geração que não sabe receber um não ainda. Que eu me incluo isso como pai imediatista, né? As crianças hoje são muito imediatistas, né? Tudo em cima, na hora. A mesma coisa que você pega uma criança pra assistir uma sessão da tarde, dá a propaganda, ela fala, não dá pra passar? Não dá pra ir pra frente? Não dá pra pular propaganda? Pular anúncio? Porque elas não têm, elas estão se tornando cada vez imediatistas. E quando chega no mercado de trabalho ou um relacionamento e leva um não, leva uma negativa, ela chega nessa... Mas sabe que disso tem muito da criação dos pais também, né? Por isso que eu falei, me incluo nessa, porque a gente tá... Os pais acabam sendo um pouco culpados também Uhum. por isso, né? Mas sem dúvida, né? Não só isso, né? Mas a influência da mídia torna as pessoas muito ansiosas, né? E quando elas não alcançam aquele objetivo, se deprimem ou procuram substâncias para trazer aquela força ou aquela potência ou aquela algo que substitua, né, a frustração do não para Não sentir mais aquilo, né? Não ter essa... exato, para não sentir mais aquilo, né? Mas é um negócio muito muito perigoso, muito difícil de lidar nessa fase. E esse negócio de auto-se medicar ou procurar, vicia, né? Ou não chega essas medicações? Tem medicação que vicia, sim. Isso é fato. E a pessoa percebe que ela tá viciada ou não? Não, o viciado nunca percebe, né? Igual eu tava brincando hoje, que eu há 32 anos que eu tomo café todos os dias e nunca viciei. Exatamente. Mas o café é bom, ele é um estimulante. É Tem estimulante. pacientes que a gente orienta a não tomar café. É mesmo? É tão estimulante que ele chega a ser... Mas acho que a gente toma tanto café que a gente não sente que ele é estimulante, mas ele é, né? Ele é. Eu tô tentando parar de tomar café depois das 6 e Coca-Cola, porque ele tira muito sono, né? E a gente não percebe. Cara, depois que eu cortei a Coca e o café eu tento tomar ali umas 6h15, 6h20. Eu tô dormindo agora 11, meia-noite. Antes eu tava dormindo 1, 2 da manhã. Mas interfere bastante, sim. Interfere. É impressionante. Todos os estimulantes, né, interferem, né? Assim como esses mais modernos, né, que são estimulantes de comprimido, né? Você não precisa ficar sentindo muito gosto, né? Café, tem isso? Tem, Ritalina e essas coisas da vida aí, né? E são estimulantes. Cara, eu sou tão careta, né? Sou um careta, assim, no nível extremo, assim. De nunca colocar um cigarro na boca. Então, tipo, nem sabia que existiam estimulantes assim tão bons, assim. Eu vou largar o café. Tem cafeína em comprimido? Vou largar o café. Mas eu nunca tomei cafeína. Cafeína, cápsula. Red Bull, né, da vida, né? Esses energéticos, né? Mas ele é mais leve, né? Ou não? Não, é forte. É forte. É bastante cafeína. É mesmo. É bastante. Que eu nunca tomei um estimulante, assim, pra... São estimulantes. Viagra, conto. Não, tudo bem. Estimulante. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser.
Então eu vou largar o Viagra porque não tá fazendo bem. Mas não é estimulante. Não estimula a libido. A libido é tua mesmo, né? É minha mesmo. Ele só estimula a parte mecânica. E o coraçãozinho velho vai. O coração que aguenta. Olha, viu? Já tô. Mas eu já vi casos do Ele cara entende tomar bem, ele entende bem. Já vi casos de pessoas tomarem. Indo todo pro mundo hospital tem, bem. como diz os representantes, né? Todo mundo tem um tio, tia, primo. Primo meu usou uma porteiro. vez. Né? Exato. Primo meu usou uma vez. Enfiou uma cenoura. E um dos assuntos mais, a gente até já tocou um pouco nele, é psicopatia. Tem Casos criança reais. psicopata? Até fizeram uma pergunta para eu fazer durante um quadro que a gente tem, mas até me atravessei já. Existe psicopatia em criança? E como que identifica? É sempre bom lembrar que 90% dos quadros são associados a uma doença. Então, há casos muito graves que é inevitável que a gente conheça e histórias estilo a Matsunaga lá, né? Que, como é que diz? Que dilacerou lá. Cortou em pedacinhos inteira. o Yoki lá, né? Exato, aos 16 anos. Com 16 anos a pessoa faz um negócio desse. Mas aí você vai ver, tinha toda uma paranoia por trás. Uma doença muito grave, né? Mas aconteceu. E houve consequências legais. Então são situações muito dramáticas. Mas tem jeito de identificar tipo, meu filho, ele mata bicho, abre bicho ali pra ver 90%. Às vezes isso não quer dizer nada, né? Às vezes é só uma curiosidade científica. Mas é bom ficar esperto. É bom Fica abrir de o olho, né? Fica de olho. Ele pode Tranca a ser um porta do médico ou quarto. pode ser um psicopata. Alguma coisa ele vai ser na vida. Tranca a porta do quarto, é melhor. E existe diferença entre psicopata mulher e psicopata homem ou não? Não tem essa diferença. O engraçado é que tem muito menos psicopata mulher. É mesmo? É. Mas associado a alguma coisa? Olha, interessante, né? Essa questão. Eu acho que hoje a gente até tem mais acesso a histórias com personagens mulheres. Sim. Do que nós tínhamos. Mas eu acho que Mas na prática clínica é mais homem. É mais homem. É mais homem. Não saberia te precisar. Por que existe? Se é 3-1, 5-1. Isso deve haver um número, mas a única certeza é que é mais homem. Né? Tanto que tem muitas mulheres presas também, né? E que muitas delas têm uma doença mental. E as pessoas que são psicopatas, assim, elas não têm como conviver numa sociedade, né? Quando ela é presa, ela... Putz, isso é polêmico, hein, cara? Isso é difícil como você uma pessoa psicopata afirmar. Porque geralmente o cara que é psicopata, ele fez aquilo, ele vai fazer de novo. Pois é muito, muito delicado. Se né? duvidar, você perguntar pra ele se soltar, você vai fazer de novo, ele vai dizer, eu vou. E outra coisa... Porque né, ele acha que aquilo é certo. Não, e se você fala assim, não, é só você tomar esse remedinho aqui e tal, e a pessoa muitas vezes não toma. Então, como é que você vai controlar isso? É muito difícil, é um assunto tabu, né? Um tabu, né, cara, para a sociedade. Esse é um dos problemas que gera todo um estigma, né, para a psiquiatria, né? A psiquiatria tem muitos estigmas, né? Desde a pessoa que bebe e usa drogas ao esquizofrênico. É porque a pessoa vai usar a psicopatia dela pra alguma coisa. Pois Seja boa ou ruim, ela vai usar. Pois é. Quando ela sair, vai virar um pastor, como aconteceu com o caso do rapaz lá, tentar dominar as pessoas, vai acontecer. Tem um seriado, uma série no Netflix, documentário, que é... Procurei, Cleito.
da Netflix lá o maluco do Tinder lá. Que ele procurava as mulheres ali no Tinder. Não conheço essa história. Aí achava a menina ali, bonitinha e tal, e começava a usar a lábia, falar coisas que ela gostava. Ele era rico, ele era dono de indústria de diamantes, o pai dele era dono de indústria de diamantes. E a menina ia acreditando, o golpista do Tinder. Isso. E daí a menina ia acreditando e ele chegava lá e seduzia. fazia champanhes e vários amigos e coisa linda. Hoje nós vamos almoçar na França. Vamos até Paris, almoçamos. Hoje, Nova York. Ele ia, pegava o jatinho particular, só chegava uma altura que ele começava... Mas ele tinha dinheiro mesmo? Ele usava esse... Vamos chegar lá. Aí ele pegava e falava... Você sabe que eu sou um cara de muito poder e tal, e estão atrás de mim. Olha aqui o que fizeram com o meu segurança, né? Uma foto do segurança, do arrebentado. E tivemos que bloquear todas as nossas contas. E estão pedindo dinheiro. Eu preciso de dinheiro emprestado. A mulher, quanto que você precisa? 10 mil. A mulher ia lá e depositava 10 mil. Aí passava um tempo, não está dando certo, preciso de mais 200. Mais 200 mil. E assim ia. Aí chegava uma altura que a mulher falava, eu não tenho mais dinheiro. Eu falava, mas por favor, eu vou morrer, eu te amo, não sei o quê. Entrava na mente dela que ela entregava mais dinheiro. Teve uma que fez várias contas. E nisso ele já tava com outra usando aquele dinheiro para poder levando para Nova York, Paris. Levando a mesma trupe e usando as mesmas fotos em todas. E aquela mulher já devendo para bancos e bancos e não interessa, eu preciso do dinheiro. E como é que ele foi pego? Uma mulher... Vou contar o spoiler, gente, mas isso aí já faz 2 anos que saiu. Vocês não assistiram, o problema de vocês, né? Nunca ouvi falar. Mas é muito bom desse é muito bom. Que você vê como o cara era psicopata mesmo. Que daí vão atrás da vida dele, você vê como o cara já era, assim, predestinado a ser um psicopata. Sim, muito interessante. Aí uma das meninas descobre outra menina que sofreu o mesmo golpe. Daí elas começam a conversar e bater as ideias. E daí elas conhecem alguém no jornal e dão a notícia no jornal. Aí esse pessoal do jornal investiga, vai atrás. Era um rapaz de Israel. Vão atrás da família. A mãe mora numa casinha assim. Nunca ajudou a mãe, descobre como ele era. Aí que eles vão atrás dele. Nossa, que legal. Olha, cara, que Eu não vou contar tudo. Só vou contar o final. Perfeito. Eu gosto dos finais. Posso dizer que ele se deu bem. No final das contas, ele se deu bem. Nossa senhora, você tá brincando. Não aconteceu nada. Porque é um cara muito bom. E ele continua solto. Ele só mudou o estilo dele. Ele como se fizesse uma pirâmide hoje em dia. Mas ele continua com a mesma lábia de psicopata que ele tem, né? Porque pra mim o psicopata é aquele que não tem o sentimento, né? Não tem. Ele não tem o sentimento. Então esse cara era um psicopata, o sentimento interno de culpa, né? O remorso. Nenhum, porque a mulher devia um monte, tava devendo milhões e... caguei pra você, eu só preciso do meu dinheiro. Esses psicopatas, eles são diferentes daqueles que têm uma doença. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Claro que tudo é psicopatia ou tudo entra num saco só. Mas quando eu digo, não, 90% tem algum transtorno mental, é porque isso é tratável. Né? Isso teoricamente teria ou tem uma solução parcial, mas tem. Agora, esses 10%, esse cara está dentro desses 10%. Ele não me parece ter uma doença mental. Ele é um psicopata. É a doença. Entra outra pergunta. Existe grau assim de psicopatia ou não? Um grau não tenho leve, certeza. um grau moderado e um grau do cara que chega a matar? Veja, eu não tenho conhecimento a respeito, mas me parece lógico haver. Né? Tu estava comentando até, né, que você está no grau 1. Eu tô no grau 1 já. Eu tô tentando trazer seguidores pra mim. É um grau leve. É um grau leve. Exato. Mas é pro meu bem. Mas é pro bem deles também, que eles vão ter informações e vão se distrair vendo nós. Perfeito. Mas é um grau que eu tô tentando fazer uma pirâmide. Eu acredito que há muitos livros, bons livros falando a respeito, né? Tem aquele Sem Consciência do Hare. Como que é o nome dele? Esqueci o nome, mas é não sei o que Hare. O único Hare que conheço é Potter.
Ah, o Harry. Não, Harry esse Potter. é Harry Potter. É o único Harry que eu conheço. E eu acho que é Robert Hare. Ele tem um livro chamado Sem Consciência, que é muito bom. Né? Não sei, eu não cheguei a lê-lo, mas me parece que é uma pessoa, é um livro confiável, com informações mais precisas, né, a respeito da psicopatia, para quem quiser se inteirar mais desses O assuntos. único livro que eu li sobre isso foi Mentes Perigosas. Esse também. Esse Mentes também Perigosas. é um... Mas era muito novo quando saiu. Eu não sei porque que eu procurei ler esse livro. É leve. Agora eu tô pensando. Pode ser que você queria Que eu tô aprender com- alguma coisa, né? Cara, é um assunto que eu sempre gostei. Sobre psicopatia. Sempre gostei. São coisas que eu assisto muito, documentários sobre isso. Tem um documentário muito bom, virou filme, mas o filme é uma bosta. Chama Ted Bundy. Ted Bundy, que matava várias mulheres lá nos anos 70, né? E o engraçado é que o psicopata, ele sempre procura... Ele sempre quer que as pessoas achem ele. Ah, tem isso Eles também, né? deixam algum sinal pra... Não, vocês têm que me achar. É um exemplo daquele... Que atacava as mulheres... O maníaco do parque. Ele deixava as pistas? Ele colecionava a identidade delas. Nossa. E em nenhum momento ele escondia as identidades. Olha. Em nenhum momento, tipo, vou deixar ele escondido. Não, ele levava no trabalho, ele levava... Tipo, se me acharem, eles vão descobrir tudo. E foi assim que acharam ele, né? Olha. A identidade da última vítima, o chefe dele achou. Nossa, é antiga essa história, né? De que ano que é isso aí? Não lembro direito, mas dos anos 90, né? Foi uma... Dos anos 90, porque uma depois comoção, né? desse, eu acho que só teve aquele da menina que foi sequestrada dentro de casa, que passaram vários dias. E daí a polícia conseguiu invadir o local e deu um tiro, só que acertou ela, né? Olha, Você lembra desse caso? não lembro desse É um caso bem antigo lá de São Paulo. Eu lembro que esse foi o último, assim, grande, assim, porque depois disso não teve mais. Bom, teve esses famosos, né? Mas era de uma pessoa só, né? Então, as medicações não estão sendo de todo mal, né? Não tá sendo de todo mal, se você for ver. É verdade, se você parar pra pensar, não tá sendo de todo mal. Claro que existe psicopata que não 10%. chega a tá na mídia. Mas, sei lá, um cara que mata as pessoas por causa de vendeu droga e o outro não pagou e gosta de matar, assim, é um psicopata, Sim, claro. né? Sentir pra... Não, é um trabalho, isso não é um trabalho matar. É, bandido, né? Mas é um tipo de Todo psicopata, bandido, né? sim, todo... mas aí também... Mas ele vai procurar ajuda, né? Exato, né? E aí entra outras coisas, né? Entra o meio, entra o uso de substância, entra doença mental, entra... É difícil você ter, mesmo dentro entre os bandidos, né? Fica em torno disso, né? 10% é isolamento pro resto da vida, né? Tem uma série boa O agora cara que não saiu. pode viver, o cara não consegue viver em Não sociedade. consegue viver, né? Não É consegue. isso que é a minha discussão. Eles podem viver em sociedade, eles... Sabe, eu não vejo uma pessoa assim que seja psicopata vivendo em sociedade. Acho que não deveria sair da cadeia. É difícil, né? O problema maior disso, né? É quem vai falar, né? Quem que vai bater ali e dizer, não, você não pode viver em sociedade. No Brasil é muito difícil, né? Lá fora tem isso, né? Tem. Muito tempo atrás já. Tanto qual que é a série que você tá assistindo? Dahmer, né? Esse Dahmer era um psicopata dos anos 80, 90 que foi pra fila da morte, né? Tá assistindo aonde esse? Na Netflix. Um cara que matou 17 pessoas. 17 homossexuais. Só que ele não matou por matar. Ele matava e tirava toda a pele da pessoa, spoiler. ficava com os... Não, isso aí é o começo já. Ele ficava com os ossos da pessoa, guardava. Ele guardava membros da pessoa. Órgão sexual. Fetiche. Fetiche. Eu assisti o documentário, ele chega a se masturbar com o crânio das pessoas. Meu Deus, que O cara coisa era totalmente horrível, louco. E Só que chegou uma baseado altura... em fatos reais. Só que chegou uma altura que ele... A polícia pegou ele e falou, não, tudo bem, eu queria ser Dahmer? pego. Dahmer. Chegou uma altura que ele falou, não, eu queria ser pego. Eu não tava mais aguentando. Olha, Eu queria parar, mas eu não conseguia. olha, já interessante, vou assistir. Mas não. assista o documentário antes. Ah, tá. Se duvidar tem no YouTube, assim, acha fácil.
Tá. Mas é legal porque ele fala, ele conta as pessoas que ele matava, como conheceu, como pegou, como matou, porque ele já não aguentava mais aquilo lá. Ele queria se entregar, ele queria que alguém achasse ele. Nossa, que interessante. Chegou uma altura que ele Ele não se aguentava. é igual o assassino, o palhaço assassino, que foi nos anos 70, 80 nos Estados Unidos. Pô, mas você gosta Só que ele desse matou assunto mesmo, 33 hein? pessoas. Você já tá nos anos 70, cara. Só que aí que tá, a maioria dos casos são 70, 80 e 90. É interessante, né? Mas eu Será acredito houve que uma- seja a tecnologia. não a medicalização. Eu acho que é a tecnologia. Porque era muito mais fácil você esconder sem ter Sim. tecnologia. Como hoje em dia você pega, não, eu acho pelo GPS ele aqui, ó. Ah não, ele teve conversa aqui, eu pego onde tava a região que ele tava, Em pronto, todo já lugar tem peguei. câmera também. Todo lugar tem câmera. A gente é vigiado. A gente é vigiado 24 horas por dia. A gente vive num Big Brother e não sabe, né? Ah, mas isso aí sem dúvida. O mundo de Truman. Um mundo. É show isso, meu Deus. É um Uma dos questão melhores dessa de filmes ser que eu já vi. vigiado, ó, coisa que mais acontece é você tá falando sobre um assunto, depois você vai olhar as suas redes sociais, tá lá o que você tava falando, quero comprar um avião. De repente você tá lá olhando teu Insta, teu Facebook, aparece propaganda de um avião pra vender. É porque isso Sim. tudo você tem que autorizar, né? Entre- Qualquer aplicativo que você inteligência baixa, artificial, você né? tem que autorizar, né? Autoriza áudio e vídeo, autorizo. Sim. Senão eu não baixo. Sim. Aí você tá no banheiro lá, do nada vem propaganda de papel higiênico. E pode acontecer. O celular escuta o barulho do Ploft. pum. O Ploft. Você só tem. A única parte ruim de receber essas propagandas, tudo que ele sabe que você precisa, é você recebe propaganda lá, aumente seu pênis e tudo. Por que você sabe? Você tá insinuando? Tá vendo que é pequeno, pô? Como assim? Aí quando você recebe as propagandas, você fala, não, uma coisa tá errada. Pode parar de me olhar. Aí você percebe. Mas é muito interessante esses. E vamos para o Muito último bom. quadro, que estamos segurando aqui há muito tempo já. A gente não percebe o tempo Não passar. percebe. É verdade, vocês Passar, falaram. é. Temos as nossas perguntas, que é o Pergunte a Si Mesmo, que é onde o convidado vai lá e faz perguntas para ele, o pessoal manda para ele e responde. Só que o rapaz é tão ocupado que nós mesmos procuramos as... Ah, que bom! A gente sabia que você era ocupado pra caramba. E já- Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Uhum. Essa aqui eu achei bem bacana. Do Splock 13. Splock 13. Abraço, pessoal do pergunta. Splock 13. Obrigado, Splog. Os caras são... Pergunte se ele acredita que algo sobrenatural pode interferir em pacientes. O que é sobrenatural nesse caso? Tipo, acho que Algo seria- espírito, né? Espírito. Eu acho que essa parte... Ah, cara. Olha, não sei exatamente. É que depende muito da religião da pessoa que vai responder. Seria mais na questão religiosa, assim, tipo, eu vou fazer uma acredito, macumba pra eu sou- você e você ficar com Olha, eu um sou uma pessoa de espírito fé. ali. Eu tenho pacientes que são da Ubanda, que relatam que existem esses trabalhos, mas que são coisas perigosas, porque muitas vezes eles podem voltar para você. Uhum. Então não é uma coisa assim tão simples fazer trabalho e tal. E que pelo contrário, o comum é que essas religiões procurem o aperfeiçoamento da pessoa, procurem fazer o bem, o aperfeiçoamento. Eu pessoalmente sou católico, eu Eu realmente sou sou uma nessa- pessoa de fé. A fé em si tem a sua força na melhora dos pacientes. Então, Sim. de certa forma, eu acredito, né? Não só a parte espírita, também tem outras religiões, tipo, ele matava porque ele tinha um encosto. Tem Que umas vai muito da crendices, religião, né? Vai muito da É. religião. É uma coisa que eu sempre acredito. Eu não tenho uma religião fixa. Nunca tive uma religião fixa, né? Eu acredito em todas. Eu sempre tento pegar o melhor de todas, né? O que é ruim a gente tenta tirar, né? Eu sempre tento pegar tudo o que é melhor de todas. Porque pra mim, todos falam a mesma coisa. Deus. Só que cada um com um nome. Cada um Exato. fala um nome Exato. pra ela. Mas enfim, todos vão falar de Deus. Acho que ninguém consegue se conversar. Porque essa briga, né? Mas o meu Deus é melhor. Não, mas o meu Deus... Mas, gente, vocês estão falando mesmo que vocês estão brigando. Todos Então, querem o bem. Eu nunca tive uma religião fixa, eu acredito em todas. Menos
terraplanista, aqueles que acham que a Terra... Enfim, o resto acredita em tudo. Ninguém acredita nisso. É só eles, né? Tem. Pior que tem. Pior que tem. Tem gente que acredita. Mas enfim, que a Terra é oca. Mas depende muito da religião da pessoa, dela acreditar nisso. Uma coisa que eu sempre acredito que é cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso eu acredito. Se a pessoa deixa a cabeça vazia, ela vai pensar besteira, ela vai pensar em suicídio, ela vai pensar em querer matar outra pessoa. Tipo, ai, fui traído, ai meu Deus, eu vou matar. Isso eu acredito. Isso talvez seja algo religioso, não sei. Eu acho que é muito das circunstâncias da vida e das possibilidades que a pessoa se deu até porque eu já ouvi falar, eu já ouvi muito sobre exorcismo. Eu quero até chamar um padre exorcista aqui seria muito legal ele quebrar essas ideias. Até tem uma igreja lá que eu vou procurar. Mas eu nunca vi o cara falando sobre o cara tava e matou alguém. Mas você sabe que tem muita gente ainda que leva o filho primeiro na igreja, e aí o padre mesmo fala, olha, não é caso de espírito, isso é médico. E até hoje existe, e a gente vê isso na prática. E a própria mãe dos pacientes falam isso, que levaram primeiro no padre, ou no pastor e tal, e eles falaram, não, isso não é uma possessão, um espírito maligno. Ele conseguiu ver que não era isso. Era uma coisa... Então, os próprios religiosos, eles encaminham os bons religiosos conseguem ver o que é uma doença e o que é algo espiritual, assim. Né? O bom, né? Isso acontece. Porque é ruim, sempre vai tentar levar pra ele, né? Não, isso aí não é medicação, vem aqui que eu vou te curar. Mas o bom não, o bom fala, não, cara, isso aí eu acho que é doença mesmo. É doença, é bom você ver. Isso você vê na prática. Aqui eu não vendo medicação, não. Algo assim, né? Mas os bons, né? O difícil é achar os bons sempre. Tem outra pergunta, aquela que mandou o áudio, que ela perguntou referente... Carolda. Ela perguntou referente a se eu sofrer um acidente, se eu tiver um trauma, alguma coisa do tipo, eu posso adquirir algum tipo de psicopatia por causa do acidente, de um trauma? Não psicopatia, né? Cara, trauma é uma coisa muito, muito séria e tem traumas que a pessoa carrega pro resto da vida, né? São cicatrizes que são muito difíceis de tirar da pessoa. Dentro da teoria, você tem a reação aguda ao estresse, né? Que é o trauma naquele momento, tende a melhorar em um mês, e passado um mês e você continua com aquele trauma, aí é TEPT, né? Que é transtorno de estresse pós-traumático. Eu acredito que seja algo até subdiagnosticado, não é uma coisa tão simples. É fácil quando você vê, eu fui estuprado quando era criança, né? Essas coisas ainda hoje são muito comuns e trazem um sofrimento interno para a pessoa pro resto da vida, né? São coisas muito difíceis de lidar. São coisas mesmo depois que a pessoa está consciente da sua vida, do seu valor, dos seus ideais, você ter que encarar esse passado é uma coisa muito dolorosa. Mas acidente assim não tem, tipo, o cara bateu o carro, bateu a cabeça, desenvolveu um tipo de psicopatia, não. Mais trauma da vida. Tipo, o cara mesmo, não que isso vai fazer ele ser mal, né, ou ficar sem afeto, a não ser que ele perca uma região específica da cabeça que a gente sabe que... Tem muitos casos assim. Pra mim o cara já tem uma doença. O cara vai ficar lobotomizado Mas tem muitos casos assim, tipo, como eu disse, eu acho que é uma doença, né? Mas o cara é estuprado, é alguma coisa, ou não tem uma infância e ele se torna pedófilo. Tem casos que eu já vi assim. Braço Michael Jackson. Porque o cara não teve uma infância e desenvolve um tipo de pedofilia.
São assuntos muito, muito delicados, são muito Mas difíceis. ele também já tem essa chance de ser, né? Olha, Só precisa do start. eu acredito que são coisas que trazem mais sofrimento para a pessoa do que façam com que ela, entendeu? Repita o comportamento, Uhum. né? Ou aprenda a fazer aquilo, né? Não, eu acho que, pelo contrário, eu acho que o sofrimento que a pessoa enfrenta é terrível. Que ele não chega a fazer. Muito, muito, Mas eu vejo muitos casos também difícil de lidar. do rapaz, do homem que vê o pai batendo na mãe direto e quando ele cresce ele se torna igual. Aí é aprendido, né? Hum. Aí é algo mais aprendido, né? Não é... Em vez de se tornar um trauma e ele não repetir, ele vê que aquilo era um tipo de educação Ele aprendeu assim, né? que era certo aquele tipo de educação, Ele né? só tá copiando, né? Isso é triste de ver isso, né? A pessoa, em vez de tentar mudar e melhorar, ela acha que aquilo... Mas também é o jeito que foi criada também, né? Eu acho que isso até melhorou um pouco. Melhorou, né? Eu acredito. Eu não tenho dados para te afirmar isso, posso estar errado. Eu espero que tenha melhorado, né? Porque isso é Espero ridículo. que tenha melhorado. Não, Ridículo. não é uma coisa que eu escuto muito, né? O que a gente escuta é que a gente apanhou, né? Quando a gente era menor. E as crianças hoje não apanham. Não, pô, Isso a gente escuta, né? ninguém conhece a força de um Raider, de uma Havaiana. Não conhece mais, não. Havaiana cantar, ninguém sabe o que é isso. O Baiana cantar, Ninguém sabe mais. As pessoas, nossa, uma Havaiana cantando, né? Nem imagino. Eu já vi bastante a Cinta cantar já. Cinta cantar. Hoje em dia não Meu pai tem gostava mais. de fazer a Cinta subir do palco. Cantava alto. E uma última pergunta, eu tenho uma outra página chamada O Multiverso 55, é uma página nerd que fala sobre filmes, eu adoro filmes. Eu percebi, eu vejo muito sobre isso. E se tem algum filme assim que você mudou a tua cabeça, te marcou, ou uma série? Não tenho. E você não gosta de filmes assim? Ou... Eu assisto pouco, eu não... Olha, eu tenho pouca paciência para filme. Eu acho que os filmes me tomam um tempo, né? Mas eu fico fascinado quando vocês falam. Pô, você viu Só que você aquela não vai série? assistir. Não, até vou pedir para minha esposa marcar o nome aí, dar uma... Ela vai investigada. assistir e resumir pra mim, né? Exato. Esse é o melhor método de aprendizado. Assistir um resumo no YouTube. Isso. Não, eu fiquei fascinado mesmo pelas histórias. Acho que é um assunto mesmo muito interessante e eu devo assistir, né? São coisas que eu preciso estar assistindo, né? Até profissionalmente. Então, é um aprendizado que eu levo daqui. Eu posso dizer que é um rumo sem volta, hein? Você começa a assistir filme, você não para mais. A hora que você pega, é igual ler livro. Eu aprendi a ler, né? E eu gosto de ler. Inclusive coleciono livro, né? Eu tenho um livro lá que eu nem sei porque que eu tenho. Mas eu tenho. Que não é nem mentira, porque... Você a hora tem que ele filme chegou, assim também? Na minha cabeça. Eu guardo muitos Na hora filmes que na ele minha chegou, cabeça. ele abriu o porta-mala ali, o que mais tinha era livro dentro daquele porta-mala. Que bom, obrigado. Não é mentira, não. Muito lixo no porta-mala. O porta-mala tá feio. Não, eu falei livro, não lixo. Não, ali tava feio. E você tem Tinha um livro lá, cara. Foi o que você pegou pra me mostrar? Na verdade, Pia, agora por último, olha aí, milagres acontecem. Essa série Dahmer, tô assistindo, bacana pra caramba mesmo. Essa eu recomendo. Ela, bom, talvez não recomendo. Ela é pesada, ela né? É uma série pesada, bem pesada, assim, tipo umas cenas... Você sabe que os americanos, inclusive, eles fazem livros de psicoterapia baseado em cima de séries. Então eles têm toda uma cultura de criação em cima das séries e dos filmes principais, que é muito interessante. Muito interessante. Daqui a pouco a gente pode virar um psiquiatra. Baseado em filmes. Melhor que um psicopata, né? Espero. Isso. Melhor. E você não é muito inteirado em redes sociais, mas Você viu, né?
Aonde que te Você acha viu, nas né? redes sociais? Você viu que eu tenho 180 seguidores. Olha, eu acho que seria muito legal você começar a fazer vídeo no Instagram falando sobre esses casos, hein? Isso aí renderia muitos Muitos likes, muitos views seguidores, e muitos seguidores e mais tarde até um financeiro. Porque o Instagram ele paga. Vou começar a assistir essas séries aí e comentar. É muito, isso aí daria muito certo. Daria muito certo. Fica a ideia, né? Pode Fica a ser, ideia pode ali, ser. é muito legal isso aí. Não que eu me ache apresentável às câmeras, nem tenha uma retórica adequada para isso, né? Mas dá certo, as pessoas a gostam ideia é muito. boa. dá pra A investir. ideia As é pessoas boa. gostam muito sobre esse assunto. Eu tô precisando de emprego, então Eu- ó, fica a ideia aí. Eu né? seria um que assistiria fácil. Eu adoro sobre esse assunto e Vou pensar seriamente. É um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico, cara. A mente humana, ela é... Todo mundo quer saber da mente humana. É interessante. Todo mundo quer. Então isso seria muito legal. E, bom, obrigado por ter vindo. Espero que tenha gostado. Imagina, eu vou ficar aguardando agora o convite para a esposa vir, viu? Ah, lá vem. Tem que vir. Eu não vou fazer o merchan dela aqui, apesar dela ter pedido. Mas pode Não, fazer. mas como que é mesmo o nome da loja? Não. Não, essa pode falar. Não. Porque ela vai tragam vir aqui ela. e a gente vai saber. Tragam ela. Ela tá criando um império. E eu espero ser um motorista. Olha aí. O entregador. Entregador. E Eu acho que eu vou ter mais futuro assim, como entregador, do que como... Não, mas vai nos vídeos, você Como- vai ver como isso aí vai dar. Não, é muito interessante o que você falou. Que É o muito assunto interessante. é muito legal. O assunto é muito legal, todo mundo quer saber. Eu vou levar muito a sério o que você falou. É muito legal. Vou- E até comentar sobre livros que você já leu. Sim, Nossa, muito isso- interessante. Muito interessante. Como você o que mesmo disse, falou. você gosta de ouvir o que a gente falou sobre filme. Tem muita gente que não quer ler o livro. Fala, putz, mas eu quero saber o isso que é mesmo. sobre esse livro aí. É muito interessante isso, cara, é A verdade. pessoa vai... E eu, lógico, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu acho fascinante vocês saberem disso e gostarem disso, né? É uma coisa E, que e é bastante gente que gosta de ouvir sobre. E você comentando sobre o livro, ó, vai dar muito certo isso. E espero que tenha gostado, que venha uma próxima vez aqui, comentando sobre alguns livros. E Quando eu por tiver que mais não? seguidores e quem sabe o meu programa, né? Olha aí. Daí você vem aqui e volta a contar mais casos pra gente. É interessante, cara. E vai ser muito legal isso. E muito obrigado por ter vindo. Eu que Obrigado agradeço o convite, Fidelis, o Júlio. Tô surpreso com o bate-papo. Foi Olha aí. muito legal, muito legal. A gente fica um pouco ansioso porque a gente não está acostumado, né? E a gente vai criando gosto por esse negocinho aí, viu? É bacana. Vai. É bacana. É. Olha lá, ó, brincando já foi quase 2 horas de gravação. Conversinha. A gente vai criando gosto, começa a dar vontade de querer falar mais. Aí é um assunto que sempre vai gerar conversa, né? É muito bacana. Eu vou vir mais bem preparado próxima Olha vez. aí. Só sobre esse assunto daí. Vamos tocar só Obrigado, sobre. Cleiton, por ter vindo. E obrigado a Imagina. vocês também por terem assistido. Espero que tenham gostado. Sigam nas redes sociais. Você falou para eu deixar, né, meu contato, né? Deixa a sua rede social. Eu tenho 180 seguidores, mas é Vitor _Manuel _Martins. E chega lá no Vitor e fale, faça vídeos, a gente quer saber mais sobre isso. Fale sobre livros, nós vamos consumir as suas coisas. Vocês vão ver, vai ser muito legal isso aí. Tô empresariando já. E obrigado a todos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigado.